Ô, Rafael, eu queria fazer uma pergunta, porque a gente falou, né, você dá aula lá na PUC. Eu considero a PUC uma das maiores, sim, tudo que eu vivo hoje eu devo à PUC, eu digo. As maiores oportunidades que eu tive foram de pessoas que eu convivi lá dentro, até de clientes, de tudo, professores que me ajudaram, que me apoiaram na advocacia, que me apoiam até hoje. O que eu queria saber é, no seu ponto de vista como professor, o que a pandemia mudou? Se você acha que realmente a gente passou um ponto em que mudou completamente a nossa educação, daquela educação que a gente teve lá na PUC, que a gente viveu isso, aula todo dia, presencial, não tinha como pensar se à distância, né? O professor Giovanni Schiavon falava, porque lá no MIT você tem uma aula à distância. Eu pensava, caramba, mas vai ter aula, eu só vou entrar lá? E aí na pandemia respondeu tudo. Uhum. E eu queria saber qual que é a sua sensação, o que você tem visto, assim. Bom, Murilo, acho que a pergunta é ótima, porque ela traz uma reflexão assim, muito grande. Primeiro, realmente existem N coisas que nós podemos fazer com as novas tecnologias. Acho que existe um ganho muito grande e você tem muita razão quando você elogia a PUC, porque a PUC, no momento em que iniciou a pandemia, em março de 2020, e a PUC decidiu passar para as aulas, que seriam aulas online, nós não tivemos nenhuma dificuldade. Não que nós já tivéssemos uma formação, mas existia uma estrutura já toda pronta, meio que sem saber. A PUC tinha comprado ali todo um sistema e estava preparado. Mas talvez até por uma resistência dos professores, isso não tinha sido implementado. Então o que eu falo? Assim, a PUC tinha uma estrutura muito boa para que você conseguisse movimentar e ter. Não acho que 100% assim seja interessante. Mas o que dá para se pensar? Dá para se pensar realmente no modelo de ensino que talvez você consiga trabalhar com os dois. E acho que com isso você consegue ter um ganho ali efetivo. Por quê? Porque você vai para a aula na PUC às 8 ao meio-dia, que seja. A partir do momento que você consegue ter aulas online, você consegue dividir isso com N pessoas. A gente falava aqui antes, pô, Murilo, teu projeto é muito legal. Já pensou em trazer um cara internacional para o teu podcast? Legal, né? Então, assim, você consegue ter uma troca de informações muito mais rápida. O que eu penso? Eu penso que o ensino lá, que é o ensino tradicional, no sentido de ser presencial, isso não pode acabar. Agora, a gente consegue, talvez, casar isso muito bem com fazer ali um contato dos alunos com professores de fora, com informações de fora. Isso a gente pode fazer esse modelo, que é um modelo, vamos dizer, híbrido, né? A gente poderia dividir. Ao mesmo tempo, os alunos, me parece que não conseguiriam ter um modelo 100% online. O ensino ficou muito difícil. Hoje, a gente foi no shopping, uma pessoa veio e falou, professor, eu falei assim, olha, desculpa, eu não sei quem é você. Por quê? Porque você perde todo o contato. E eu sempre sabia, assim, eu dava aula, no final do semestre sabia o nome de todo mundo. Eu chegava, tal, porque eu sou bom de fisionomia. Não conseguia mais. E mesmo que tivesse alguns alunos que ligavam a câmera, era muito difícil. E essa perda de contato, ela faz com que você não tenha mais aquele caráter humano, né, de você dar aulas. E tem o caráter humano. Muitas vezes o aluno chega e fala, Rafael, aquele conselho que você me deu marcou minha vida. Não minha aula. Foi aquele conselho que falou assim, força lá, tal, e você marca o aluno. E isso faz diferença na vida. Eu acho que a gente tem que dosar. Talvez o encaminhamento ali numa pandemia mostrou que muita coisa a gente pode fazer, mas ao mesmo tempo aquela situação tradicional, me parece que a gente não tem como perder. A gente vai ter que voltar lá para os bancos escolares. Porque é muito importante. É muito importante. E faz parte da formação, né? Faz parte dessa interação que eu considero relevante. É a sensação que eu tenho, que eu entrei no mestrado há 6 meses, né? Então é totalmente à distância. Quem entrou antes de mim, 1 ano antes de mim, vai completar o mestrado do começo ao fim à distância. Não pisou na UEL lá. Você pode até falar da tua experiência. Eu ainda tenho a esperança de que esse semestre vai, em algum momento, ser presencial. Mas também eu vi várias vantagens, porque no começo da pandemia eu não estava tendo aula, eu estava trabalhando, só trabalhando. Achei que foi muito bom para os advogados, né, o que a gente viveu, mas quando começou o mestrado eu fiquei preocupado. Falei, será que eu vou pegar isso daqui? Peguei. Por exemplo, uma aula que acaba 11 horas da noite, você não tem que sair lá da UEL no escuro, lá, passando um cagaço, e você está em casa, você vai dormir.
E você, Bê, o que você sentiu do teu mestrado, assim, nessa questão à distância? O que você diria disso? Olha, eu tive muitas vantagens, porque meu mestrado é no Rio de Janeiro, então o que eu economizei financeiramente, talvez eu não conseguisse, né, ficar indo toda semana, porque algumas universidades, algumas instituições, você consegue condensar. Segunda e terça, você faz 4 disciplinas. Segunda de manhã, segunda à noite, terça de manhã, terça à noite. Eu não conseguiria, tá? As minhas grades, elas impossibilitariam. Então, no primeiro semestre, eu tinha aula segunda, terça, quarta eu dava monitoria, quinta e sexta. E no segundo semestre, mesma coisa. Então, primeiro ponto, eu não conseguiria fazer no Rio de Janeiro. Eu não teria feito, eu teria esperado mais um ano para tentar algo mais próximo, por exemplo, São Paulo ou Curitiba. Esse é o primeiro ponto positivo. Não gastei dinheiro. E como eu estava iniciando o meu escritório, né, minha advocacia autônoma, para mim foi muito positivo, porque a aula acaba às 10 da manhã, você peticiona até meio-dia você almoça, eu moro em uma cidade, meu escritório é em outra, então o deslocamento ele é muito mais fácil, eu posso acordar 4 da manhã para ler os textos da aula das 8, então eu não precisaria pegar um voo, pegar outro voo, então assim, facilitou muito para mim. Por outro lado, eu não criei vínculos. Nenhum. Então, fiz alguns colegas, em especial, assim, a minha colega mais próxima, ela é de Brasília, então ela também não é do Rio de Janeiro, a gente acaba, quem passou comigo, né, a gente acabou ficando bem próxima, mas eu conheci 3 amigos do mestrado, mas porque eu fui pro Rio de Janeiro a passeio, marquei em novembro, vamos tomar alguma coisa, tal, no barzinho, e conheci. Mas não é a mesma coisa. Não então, é. assim, você vê que as pessoas que fazem, por exemplo, o Rafael, ele começou um mestrado na USP. Ele tem colegas. Pô, esse cara estudou comigo. Nossa, ele é muito bom. Tinha uma troca. Você vai tomar uma cerveja depois, você vai tomar um café antes. Então, eu não criei esse vínculo. Isso é muito negativo, porque eu acho que o mais importante de tudo, às vezes não é nem a pesquisa em si, são as conexões que você faz. É o aprendizado que aquela pessoa te traz. E eu considero isso muito importante. Então, esse ponto negativo eu não tive. Mas, vou ser mestre, né? Não precisei viajar. Mas daqui a 1, 2 anos, quem sabe eu não entro no doutorado e aí eu consigo recuperar isso que eu perdi no mestrado. Então, vamos focar nos pontos positivos. Foi bom, por um lado, me possibilitou de realizar um sonho. Estudei muito, vou pesquisar, né? Tô começando a escrever minha dissertação. Mas essa conexão, de fato, faltou um pouquinho. Isso é uma coisa muito séria dessa conexão pessoal, assim, nós tínhamos programado pro meio do ano, para março, maio, ir para Espanha com o programa da UEL. E aí iam 10 pessoas. Isso foi no dezembro, né? E em janeiro a pandemia deu uma piorada e tal. E aí o professor falou, olha, a faculdade não fechou, mas só que a cidade vai estar em lockdown. Então eu considero que vocês não devam ir porque vocês não vão ter essa convivência. É importante vocês pesquisarem, terem aula, mas só que se vocês não tiverem essa convivência de sair, de conhecer pessoas, não vai ser completo. Então ele preferiu não fazer. Uhum. Isso foi uma coisa que eu achei interessante, porque vem de alguém que está na academia há 40 anos. E que não é brincadeira. Por mais que no primeiro dia ele falou, olha, a aula é até às 6, depois vai pro bar. É uma brincadeira, vai também, mas não quer dizer que vai todo mundo encher a cara. Mas vem de uma pessoa que vive isso desde muito tempo, desde antes de eu entrar na faculdade. Então é real, não é brincadeira. Mas às vezes o vinho depois é onde você aprende mais. Com certeza. Que é o que marca, que você falou do professor, por exemplo. O que me marca das coisas da faculdade são os churrascos. Então. E às vezes o vinho depois da aula, e tem vários professores, né? A gente fez um curso junto, fora. Eu ia falar isso. Os professores vão, eles participam e eles incentivavam. Tem que beber lá, tem que beber... E essa conversa com eles é sensacional, porque daí é onde você cria o vinho. Porque em sala de aula... Cria-se, mas é mais difícil. E essas oportunidades, especialmente mestrado, doutorado, porque daí você tem uma conexão diferente. Você está mais adulto, naturalmente. Aí você consegue, né, ter isso. Os amigos que a gente fez em Salamanca, né, na Espanha, eu acho que valeram muito mais do que o aprendizado que a gente teve em sala de aula. Saía todo dia, eu, Rafael e a nossa turma, a gente ia para um lugar, ia para outro lugar, tomava 5, 6 garrafas de vinho. E assim, pessoas super interessantes que fizeram a gente aprender e a gente criou uma relação muito legal
um é de Brasília, outro é de Porto Alegre, outro é de São Paulo, e a gente vai pra um lugar e encontra por acaso, e agora a gente tá indo pra Porto Alegre encontrar uma amiga, aí vai pra Brasília, manda mensagem pra um. Então, é muito importante a gente criar esses vínculos, porque esses vínculos, não só afetivos, né, mas também profissionalmente é muito importante, porque daqui 10 anos, essa pessoa, precisa fazer uma diligência em Londrina, essa pessoa vai lembrar de você. Então, esse tipo de relação é muito importante que a gente crie. Que é a mesma coisa que a gente estava falando sobre a relação da faculdade. Que eu falei para o Rafael que, desde que eu me formei, as maiores oportunidades que eu tive foram de dentro da faculdade. Então, são pessoas que estudaram comigo que me indicou um cliente que é o pai, um professor, por exemplo, o meu escritório é dentro do escritório do professor Demetrios. Uhum. E isso só aconteceu porque eu conhecia ele da faculdade. Sim. E eu entrei no mestrado orientado por ele. De, olha, use esse livro, não use isso aqui, ó. Joga fora, pega isso aqui, lê isso daqui. E aí eu entrei. E então, tudo decorre disso. Todo esse relacionamento, todas as coisas que eu colhi foram disso. Nós fizemos a semana jurídica lá. Foram, sei lá, 2 anos. Depois fui como convidado. Mas você sair, conversar com um professor... E um professor me indicou para uma diligência. Um professor que veio pelo centro acadêmico, mandou um WhatsApp. Oi, Beatriz, tem uma amiga minha, advogada de tal cidade. Ela precisa de uma diligência aí. Posso te indicar? Claro, professor, obrigada. Então, assim, isso é muito importante. Muito. Muito, 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 muito.